feminicídio não começa no assassinato, não começa na facada, não começa no tiro, não começa no estrangulamento. O feminicídio começa muito antes. Ele começa quando uma sociedade ensina que o homem manda e a mulher obedece. Começa quando chamam o controle do homem sobre a mulher de cuidado. Começa quando o homem aprende a tratar a mulher como propriedade e posse, chamando isso de amor. O feminicídio começa quando ensinam para a mulher que ela ficar em silêncio diante dos homens é sabedoria, ou quando ensinam que a submissão é a maior virtude de uma mulher. E eu sei que falando assim parece que os homens nasceram desse jeito, mas não é verdade. Os homens não nascem com essas ideias sobre as mulheres, eles são doutrinados a pensar assim. E se a gente quiser tocar na ferida de verdade, a gente precisa dizer o nome da estrutura que mais tem responsabilidade por envenenar tudo isso na nossa cultura aqui no Brasil. O nome disso é cristianismo. E independentemente da fé íntima de cada pessoa como consolo privado, eu tô falando do cristianismo como sistema moral, como linguagem de poder, como estrutura que moldou a família, a escola, o casamento, a sexualidade, a política e toda a nossa estrutura social. Eu tô falando do cristianismo como uma força cultural que ensinou o que uma mulher pode ser, o que ela deve suportar e até qual mulher merece proteção e qual pode ser descartada. Porque a verdade, goste você ou não, é que milhões de brasileiros, mesmo quando a lei entrar em vigor, vão continuar lendo o mesmo livro-objeto que gera isso na sociedade há séculos e que, se nada for feito, vai continuar gerando os mesmos ou então os piores números de feminicídio no Brasil e no mundo. Então, se você estava esperando uma crítica séria, corajosa e sem rodeio sobre aquilo que a maioria ainda tem medo de dizer sobre a culpa direta do cristianismo nos índices absurdos de feminicídio aqui no Brasil, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fica até o final, porque hoje eu vou tocar na raiz desse problema que precisa entrar com o pé na porta nesse debate tão urgente. Eu confesso que, como mulher, ativista e mãe, eu não consigo tratar esse tema com neutralidade. A gente vive num mundo em que parece normal precisar fazer campanha pedindo para não matarem as mulheres, e isso por si só já devia ser visto como um retrato grotesco da nossa falência moral. E se você é homem e está me assistindo, você precisa se perguntar que tipo de homem a nossa cultura continua formando. Porque esse problema não cai do céu. Como eu disse lá no início do vídeo, homem não cresce sendo machista ou misógino. Ele é ensinado. Sim, essa é uma conversa sobre patriarcado, mas não sobre qualquer patriarcado. O que a gente vive aqui é o patriarcado cristão. Um patriarcado que não só inferiorizou a mulher, mas ainda deu à dominação masculina uma aura de coisa sagrada. O patriarcado cristão, que é o pior de todos, na minha opinião, pegou uma desigualdade histórica e transformou isso em plano de Deus, ordem natural, papel da mulher, cabeça do lar, esposa sábia e mãe virtuosa. E todos os outros absurdos que todos nós fomos obrigados a conviver na nossa sociedade. E quando uma estrutura violenta como o patriarcado ganha um selo divino, ele apaga o rótulo de violência. Aí, essa estrutura passa a ser chamada de dever da mulher. Passa a ser vista como vocação feminina, passa a ser vivida como prova, como uma ideia de fé pessoal, como uma tradição religiosa, como conservação de costumes e moralidade. Percebe? Pensa aí. Quantas coisas normais a gente aprendeu a conviver dentro da nossa própria família, ali no ciclo de amigos e parentes. E é exatamente aí que o feminicídio começa a ser preparado, sem nem ser percebido como feminicídio. Porque agora ele tá cheio de rótulos, com uma carinha bonita e religiosa ou de tradições da cultura. Os dados mostram o tamanho desse desastre. Só em 2025, o Brasil, que é 83% cristão, registrou 1.568 feminicídios. Desde a lei de 2015, já são mais de 13.700 mulheres assassinadas por homens por motivos não criminosos ou de defesa pessoal. Ou seja, esses homens que mataram essas mulheres não mataram porque estavam se defendendo ou porque essas mulheres cometeram algum crime. Não, esses crimes aconteceram porque esses homens não aceitaram o término de um casamento, de um namoro, ou porque foram traídos, ou então porque as mulheres mentiram, ou porque o homem estava estressado ou teve um surto de raiva. São esses crimes que entram na lista de feminicídio. Imagina quantos homens haveriam no mundo se as mulheres matassem um homem toda vez que um homem mentir, trair, ou que uma mulher ficasse estressada, hein? E é por isso que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz com todas as letras que essa é uma violência evitável. E o que significa dizer que é evitável? Significa que o feminicídio não é um raio caindo do nada, não é uma explosão súbita em todos os casos. Na maioria das vezes, é o ponto final de um ciclo de violência que durou dias, meses ou anos. E é justamente nesse ciclo que a
religião entra como peça fundamental para pavimentar o caminho para essa tragédia social. Porque para uma violência durar, ela precisa ser permitida, minimizada, relativizada, ela precisa ser perdoada da primeira vez, depois da segunda e depois da terceira. Para uma violência durar, ela precisa ser abafada pela família, pelo pastor, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, pelo aconselhamento religioso, pelo discurso de que o casamento é até que a morte os separe, de que toda relação é luta e sofrimento, de que o homem é assim mesmo, de que a mulher sábia tem que aprender e aguenta mais um pouco. É sobre isso que a gente precisa falar em debates sérios sobre o combate ao feminicídio. A religião cristã ajuda a criar um ambiente psicológico e moral em que a mulher não sabe nomear a violência, onde ela é doutrinada a não sair, a não denunciar, mas sim orar mais, jejuar, se sacrificar e muitas vezes é empurrada de volta para o lugar justamente onde corre risco de morte. Porque os dados não abrem margem para outra interpretação. A maioria desses crimes não acontece no beco escuro por um desconhecido. Quase 9 em cada 10 feminicídios foram praticados por ex-companheiros ou por companheiros. Em mais de 66% dos casos, o crime aconteceu dentro da residência da vítima. Ou seja, a mulher não está morrendo principalmente na rua, na mão de um estranho ou de um assaltante. Ela está morrendo dentro da estrutura que a cultura religiosa ensinou a chamar de lar, de abrigo, de proteção e família. Isso precisa entrar na cabeça das pessoas de uma vez por todas. Isso precisa ser tratado de uma forma séria no debate público. O que mata a mulher não é só a agressão do último dia, é o treinamento social e emocional que veio antes, é a preparação moral do terreno, é o hábito cultural de reduzir a mulher, de vigiar a mulher, de possuir, de culpar a mulher, de infantilizar, de adestrar, de ensinar desde cedo que o corpo, a autonomia e a liberdade da mulher pertencem sempre a alguma autoridade masculina. Primeiro ao pai, depois para o marido, depois ao pastor e à reputação da família e, antes de tudo isso, ao pior homem de todos, que é a ideia do Deus cristão. O feminicídio é o último ato de uma doutrinação de posse sobre a mulher. E essa pedagogia da posse foi ensinada por séculos dentro de uma cultura em que católicos e evangélicos ainda somam 83,6% da população. Entende onde está o problema? Entende porque a gente corre o risco de continuar vivenciando o crescimento nos índices de feminicídio? Porque é um fato. Seguir Jesus e acreditar na Bíblia não impede homens de humilhar, de controlar, violentar, espancar, abusar e matar mulheres. Segundo os dados, inclusive, isso é predominante em lares religiosos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ou seja, a religião, além de não combater o problema, ela é promotora cultural da mentalidade que pavimenta isso na sociedade. Então, por que ainda existe tanta resistência em discutir a influência negativa do cristianismo na nossa cultura? Porque esse é o ponto. O cristianismo não é a barreira consistente contra essa violência. Ele é uma das estruturas que alimentam esse tipo de violência. E isso já passou da hora de parar de ser tratado como se fosse ofensa à fé alheia. Isso não é ataque à fé pessoal de ninguém. Isso é análise de padrão social baseado nos números e dados da nossa história, da história da nossa sociedade moderna. Falar de feminicídio só como explosão de ódio masculino é muito pouco. Falar só de homem ruim é pouco. Falar só de red pill ainda é muito pouco. Tudo isso importa, mas ainda é pouco. Porque o que mata a mulher não é só o agressor do último dia. É o treinamento social que veio muito antes. É a norma cultural que preparou esse homem e preparou também a vítima para suportar demais. A Organização Mundial da Saúde é muito clara sobre isso. A violência contra mulheres é alimentada por desigualdade de gênero e por normas sociais nocivas. Não é só caso de polícia, não é só uma exceção, é a própria norma cultural cristianizada ajudando a formar o que a sociedade chama de homem e o que a sociedade chama de mulher. E qual foi historicamente uma das maiores fábricas dessas normas do Brasil? Quem ensinou por séculos que a mulher devia ser submissa, recatada, fiel debaixo de violência, sexualmente contida, moralmente responsável pelo lar, treinada para sacrificar a si mesma em nome da família? Qual foi a estrutura que transformou a renúncia feminina em uma ideia de santidade? Quem repetiu isso em púlpito, catequese, nos sermões, nos rádios, na TV, no aconselhamento conjugal, escola religiosa, bancada política, grupo de família? Qual é o problema de dizer a verdade sobre esse fato? Porque sim, quem ensinou isso durante séculos foi o cristianismo, não foi o budismo, não foi o kardecismo, não foi o estudo da filosofia, não foram outras religiões, não foi nada disso. Antes do próprio cristianismo criar isso como estrutura central da sociedade,
unicamente através da Bíblia, inclusive a mesma Bíblia que é lida há mais de 500 anos aqui no Brasil. Mas o pior de tudo isso, e que mais me deixa triste, é que o cristianismo não forma só homens violentos ou coniventes com essa estrutura. O pior de tudo isso é que o cristianismo também forma mulheres treinadas para defender a estrutura que as oprime. E isso é uma das coisas mais graves dessa cultura. Porque quando a mulher passa a defender a autoridade masculina, como se isso fosse, como eles chamam, uma ordem natural, muita gente olha e diz que, então, não tem opressão. Porque até elas concordam e validam essa estrutura. Entende? Esse é o pior dos problemas. Porque mulher nenhuma nasce querendo ser diminuída. Mulher nenhuma nasce querendo achar bonito ser mandada, ser vigiada, corrigida, silenciada. Essa concordância também é produzida. Ela é ensinada, recompensada e até celebrada. A mulher que aceita menos, pede menos, confronta menos e ainda protege a instituição acima de si mesma, dentro desse sistema religioso, ainda ganha um prêmio moral. Ela vira mulher de família, mulher direita, mulher virtuosa, equilibrada, a mulher sábia. Já a mulher que denuncia, que rompe, que exige igualdade, que recusa a tutela masculina e dá nome à violência, essa mulher vira a rebelde, a amarga, a traumatizada, a usada pelo inimigo, a contaminada pelo mundo, a Jezabel. O cristianismo não controla só o comportamento da mulher, ele controla a interpretação que ela faz daquilo que ela sofre. E isso é ainda mais grave, porque uma mulher pode apanhar, ser traída, ser isolada, humilhada, violentada sexualmente dentro do casamento, ter o dinheiro controlado e ainda assim não dar nome àquilo como violência. Tá entendendo? É disso que eu tô falando. É esse o problema. O endurecimento das leis é importante, mas só isso sem mexer no pilar cultural que continua produzindo essa norma não vai adiantar. Se o que eu tô falando até aqui tá fazendo sentido para você, então já deixa a sua curtida, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Na sua visão, qual é a raiz mais profunda da violência contra a mulher na cultura? Você concorda que o cristianismo tem responsabilidade direta nisso? Quais tipos de medidas você acha que a justiça deve tomar contra isso no sistema religioso? Comenta aqui porque eu leio pessoalmente e muitos dos próximos conteúdos saem do que vocês trazem aqui. E se você quiser apoiar esse trabalho mais de perto, também pode se tornar um membro assinante do canal e participar das lives exclusivas com a comunidade Despertar. E tudo isso não dá para separar da política, porque o mesmo bloco religioso que prega a submissão feminina é o mesmo que combate a educação sexual, combate o debate de gênero, combate direitos reprodutivos e combate a linguagem pública que permitiria à mulher entender e nomear a desigualdade que ela vive. Aí o ciclo fica completo. Primeiro, a cultura normaliza e sacraliza a violência. Depois, ela deixa a mulher doente. Depois, proíbe a linguagem que ajudaria essa mulher a entender a própria dor. E ainda culpa a própria mulher por tudo que aconteceu. E quando alguém fala que o feminismo divide a sociedade, eu quero saber, divide o quê? De um arranjo em que as mulheres seguem morrendo dentro da própria casa? De um modelo em que a mulher apanha e ainda sai culpada por não ter sido paciente, recatada ou perdoadora o suficiente? Porque, sinceramente, se é isso que o feminismo divide, então tem que dividir mesmo. Isso precisa acabar. E não, o feminismo não criou essa guerra. O feminismo deu nome a uma guerra que já existia. E é exatamente por isso que o cristianismo odeia tanto o feminismo. Porque o feminismo quebra o encanto moral que a religião construiu em torno da desigualdade. Ele tira o rótulo sagrado da violência e mostra o que sempre esteve ali. E é por isso que eu insisto que a gente precisa superar as ideias da religião. E não só corrigir os excessos, porque o problema não é um pastor aqui, um padre ali, uma igreja fanática acolá. O problema é o software moral da cultura. Enquanto a sociedade continuar ensinando que a autoridade masculina tem um selo divino, que a maternidade a compulsória é o ideal de Deus para a mulher, que a sexualidade feminina deve ser policiada, que o casamento vale mais do que a liberdade, que o perdão vale mais do que a denúncia, que o feminismo é uma ameaça para a sociedade, a violência vai continuar se reproduzindo. Você pode trocar de pastor, de denominação, de partido, de influência, mas se esse código religioso continua o mesmo, o resultado também vai continuar e vai continuar crescendo como a gente está vendo hoje, porque a doutrina cristã continua alimentando o mesmo arranjo. Superar as ideias da religião não é guerra contra as mulheres religiosas, é uma defesa radical da vida de todas as mulheres. É construir uma cultura em que a menina não seja educada para agradar e aguentar, mas para perceber o risco, confiar no próprio julgamento, ter autonomia material, mas principalmente romper desde cedo com qualquer sinal de posse e controle
controle masculino, especialmente dentro de casa. E isso precisa acontecer de forma mais rápida, não no ritmo confortável do debate abstrato, não no ritmo do cada um com a sua crença, não no ritmo da tolerância boba com ideias que estão ajudando a matar mulheres. O feminicídio que o cristianismo pavimenta não é questão de fé pessoal, porque enquanto a sociedade trata isso como mera divergência moral ou religiosa, mulheres continuam morrendo. E continuam morrendo de um jeito muito triste, dentro das suas casas. Muitas vezes na frente dos seus filhos, pelas mãos de homens que essas mulheres são obrigadas a dizer que amam para a sociedade e para a sua comunidade religiosa. O feminicídio não é só crime. A misoginia não é só preconceito. E enquanto a gente não romper com isso na base, a gente vai continuar correndo atrás do sangue dessas mulheres depois que ele já caiu no chão. A gente precisa começar a trabalhar contra as estruturas que permitem que o crime aconteça. É para evitar que a mulher leve o primeiro soco dentro de casa. Proteger mulher de verdade não é só pedir punição mais dura depois do assassinato. Isso também importa, mas chega tarde demais para quem já morreu. Proteger mulher de verdade é desmontar a estrutura que prepara esse assassinato muito antes. É enfrentar a misoginia onde ela nasce, que é na linguagem, na doutrina, no púlpito, no aconselhamento, nas piadas, nas escolas, na política religiosa. É aí que essa engrenagem começa. É aí que ela precisa ser combatida e quebrada. Então eu quero te fazer um pedido muito importante. Não só assista esse vídeo e concorde com ele, deixa essa conversa morrer aqui. Compartilhe esse conteúdo. Manda no grupo da família, para os seus amigos, para as mulheres que você ama, para os homens que ainda precisam ouvir isso, para quem trabalha com educação, com saúde, com assistência, com política pública. Porque enquanto essa conversa ficar presa em bolhas pequenas, a estrutura que mata mulheres continua intacta do lado de fora. Curte, comenta, compartilha. E se aparecer aí para você a opção de hypar ou valeu demais, clica também. Porque isso ajuda o YouTube a empurrar esse vídeo para mais pessoas. Se a gente quer menos mulheres enterradas, a gente precisa de menos sacralização das ideias religiosas que matam. A gente precisa de menos moral religiosa mandando no corpo e na vida das mulheres. A gente precisa de menos antifeminismo vestido de defesa da família. Porque com certeza a gente precisa de mais coragem para chamar as coisas pelo nome. Porque o nome disso não é tradição, não é valor, não é proteção. O nome disso é cultura de morte. E cultura de morte não se administra. A gente precisa eliminar isso da nossa sociedade. Assista mais vídeos aqui no canal para continuar essa desconstrução tão importante. Desperta!